Pai, Senhor Jesus, mais um dia que o Senhor nos concede. E eu quero compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor ao seu coração, ministrar aquilo que o Espírito Santo quer falar, que já tem falado comigo. Ontem estava me arrumando para o culto e ele ministrou esta palavra ao meu coração e ele me impulsiona a compartilhar com você. Mas antes vamos orar para que a vontade dele seja feita em nós e através de nós. Amém? Eu quero te pedir algo que quem costuma assistir os meus vídeos sabe que eu não tenho costume de pedir, mas se você for abençoado com esta palavra, que você seja um instrumento nas mãos de Deus para abençoar alguém. Compartilhe esta palavra. Se você conhece alguém que precisa ouvir, que você possa abençoar esta vida. Porque se nós somos abençoados por Deus, é para abençoar alguém. Amém? Fique à vontade para comentar e que você seja edificado em nome de Jesus. Pai, diante de Ti estamos, Senhor. Pai, eu sei que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Senhor, ainda que nós não entendamos o porquê de muitas coisas, ainda que façamos muitas perguntas diante das nossas adversidades, Senhor, nós queremos confiar em Ti, independente do que os nossos olhos têm visto, porque não vivemos por vista, nós vivemos por fé, Senhor. Nós queremos ouvir a Sua voz agora. Senhor, que esta vida, Pai, que ouvir esta mensagem seja edificada, que o Senhor brade no coração dela. Todas as prisões, Senhor, na mente, no seu coração sejam quebradas agora. Deus, que tudo que não provém de Ti agora, toda distração, todo embaraço, impedimento agora, Deus, cesse em nome de Jesus. Que o Teu Espírito fale, que o Teu Espírito trabalhe entre nós. Senhor, faça a Sua vontade, que o Teu nome, Senhor, seja exaltado, em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai Senhor. Pai Senhor, Vivi, Deus te abençoe, que você seja edificado por esta palavra. Em nome de Jesus, eu quero compartilhar aqui em Mateus 14, a partir do verso 22. Amém? Que diz: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Jesus, ele compeliu. O que quer dizer essa palavra? Eu fui pesquisar o significado. Fazer deslocar-se à força, impor como dever e obrigação. Então perceba que Jesus não deu opção de escolha, ele deu uma ordem para os discípulos. Eu fico imaginando os discípulos falando para Jesus: não, mestre, deixa a gente ficar aqui com o Senhor. Eu imagino. Porque se o Senhor forçou eles a irem, porque não havia vontade da parte deles de estarem entrando naquele barco e indo ao mar sozinhos, sem Jesus. Mas Jesus deu uma ordem. Eu quero já dizer para você que o Senhor está mandando você fazer não é uma opção, é uma ordem dele. Então obedeça. Tem momentos que o Senhor só quer que a gente obedeça, mesmo não querendo. Obedeça a voz do Mestre. Porque os discípulos obedeceram. Jesus deu a ordem: entrem no barco e vão. Enquanto ele ficou ali despedindo a multidão. O verso 23 diz: despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele. Jesus, ele sempre esteve entre o povo. Não era ele quem ia até a multidão, era a multidão quem vinha até ele. Mas ele sempre dava atenção às pessoas. Jesus sempre se preocupou com a necessidade das pessoas da multidão. Ele sempre esteve com os seus discípulos, ensinando, falando por palavras e ensinando por exemplo. Mas perceba que Jesus não permitia que nada, nenhuma situação, nenhuma circunstância e ninguém impedisse ele de ter a sua intimidade com o Pai, de estar sozinho com o Pai. Eu quero dizer para você, não permita que nada e nem ninguém te impeça de se relacionar com Deus, te impeça de ter a tua intimidade com o Pai. Não deixe que as distrações desse tempo, não deixe que as redes sociais, não deixe que até mesmo pessoas possam substituir
o teu relacionamento com o Pai. Jesus, ele não buscava Deus por obrigação. Ele desejava estar com o Pai. Ele desejava estar sozinho com o Pai. Então, se ele não via oportunidade, ele criava oportunidade. Tá entendendo? Tem momentos que é você quem tem que sair de perto de tudo e de todos e ir à presença do Pai. E se fechar no seu quarto, no teu secreto, e ficar ali a sós, você e Ele. Não deixa que as pessoas, não deixe que as suas circunstâncias te distraia e substitua a tua intimidade e o teu relacionamento com Deus. Deseje a presença de Deus. Busque a presença de Deus. Não ache normal ficar um dia sem falar com Ele, porque não é normal. Não é normal você achar que está tudo bem, sendo que em 24 horas do seu dia, você não reservou algum tempo para estar a sós com Ele. Nós precisamos estar com Ele aqui, para então estar com Ele na eternidade. Amém? 24 diz, versículo 24, entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Esse versículo, em Marcos, capítulo 6, no versículo 48, diz assim: E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Perceba que Jesus dá ordem para os discípulos irem. O barco não estava próximo de Jesus. Os discípulos não conseguiam ver Jesus. Mas isso não significava que Jesus não estava vendo os discípulos. Talvez a situação que você está passando tenha te distanciado um pouco do Mestre. Porque é exatamente isso, você está obedecendo a ordem dele. Ele te mandou ir. Só que por esta ordem que você recebeu dele, você percebeu que houve uma distância da presença. Talvez a sua circunstância, o teu momento, te distanciou da presença de Jesus. Talvez você não está enxergando Jesus nessa situação que você está vivendo hoje. Talvez você está olhando para a tua dificuldade, porque era o que os discípulos enxergavam naquele momento. Estava tendo uma tempestade, o vento estava contrário, mas Jesus estava vendo o esforço deles em remar contra aquele vento. Jesus está vendo o teu esforço. Jesus, ele está contemplando as tuas atitudes. Ele sabe como você está dentro desse barco. Ele sabe o que você está passando. Em nenhum momento os olhos dele se desviou de você. Ele está observando a tua reação. Ele está no controle. Não desfaleça. Não perca a tua fé. Ele está te vendo. Ele está te contemplando. Pode parecer que você está sozinho. Pode parecer que você está abandonado. Pode parecer que o mestre esqueceu. Não. Ele está apenas observando você. Sabe o que Deus falou para mim? Que às vezes ele não vai fazer. Só para ver o que nós iremos fazer nessa situação. Às vezes Jesus só vai agir quando ele vê uma reação em você. Ele observou os discípulos. Ele viu o esforço dos discípulos naquela situação. Então, o que os discípulos podiam fazer, eles fizeram. Mas Jesus sabia do limite deles. Jesus conhece o teu limite. Ele sabe até onde você consegue suportar. Não se preocupa. Quando você já não conseguir mais, Ele vem ao teu encontro. Foi exatamente o que Ele fez. No verso 25. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram: eita glória! Eu fiquei imaginando, não está escrito. Fiquei imaginando os discípulos naquela situação, no barco. Eles tentavam imaginar como que Jesus iria encontrá-los. Talvez eles imaginaram que Jesus iria encontrar eles vindo em outro barco. Ou então iria encontrar eles no outro dia, do outro lado, quando eles já tivessem passado pelo mar. Mas Jesus veio de uma maneira que eles não conseguiram imaginar.
E é assim que acontece muitas vezes comigo e com você. Às vezes na nossa diversidade, às vezes na nossa situação, a gente imagina como que Jesus vai agir. E às vezes porque a gente imagina, a gente acha que Jesus vai fazer do jeito que a gente imaginou. Só que muitas vezes não vai ser do nosso jeito. Vai ser da forma que Ele quer. E eu quero dizer pra você, o fato dele não fazer como você quer, não significa que Ele não fará. Ele vem andando sobre as águas. Jesus vai fazer algo que você não imagina. Jesus, Ele vai agir de forma sobrenatural na tua história. Porque o natural é para nós. Os discípulos, eles remaram contra o vento, eles poderiam fazer. Mas Jesus, Ele age onde nós não podemos. Ele faz o que nós não podemos fazer. Porque Ele é o Senhor. Ele é o dono dos ventos, Ele é o dono do mar. Ele é o dono da tempestade. Ele é o dono da bonança. Ele é o dono da sua vida e da tua história. Então não se preocupe. Pode não ser como você quer. Mas será muito melhor. Porque vai ser da forma que Deus quer. Basta você confiar. Mas é o que aconteceu quando Jesus veio andando sobre as águas. Os discípulos ficaram com medo. Eles pensaram que era um fantasma. E às vezes quando a situação sai do nosso controle, não acontece como a gente quer, a gente imagina tudo, menos que Jesus está agindo. Menos que é Jesus quem está trabalhando. Mas ainda que os teus olhos naturais não consigam enxergar, eu quero te dizer, enxergue Jesus pelos olhos da fé. Enxergue o agir de Jesus pelos olhos da fé. Amém? Mas é que acontece, Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Começando a se submergir, gritou, salva-me, Senhor. Sabe o que eu achei interessante? Pedro era um pescador. Pedro, ele estava sempre no mar, sempre pescando, sempre no barco. Mas quando ele colocou os pés sobre as águas, ele começou a afundar. Aí eu fiquei pensando, ele era um pescador. Geralmente quem pesca sabe nadar. Não generalizando, mas a grande maioria sim. Aí o Senhor ministrou meu coração. Que tem momentos que a nossa habilidade, aquilo que a gente sabe fazer, não vai resolver. Por mais que Pedro soubesse nadar, por mais que ele tivesse experiências no mar, aquela situação, só Jesus poderia salvá-lo. Só Jesus, só a mão de Jesus poderia salvá-lo. Sabe o que fez ele afundar? O vento, quando ele olhou para o vento. Quando você olha para a sua circunstância, quando você olha para a tua situação, a tendência é começar a afundar. Então eu quero dizer para você, olha para quem te chamou. Olha para quem disse para você, vem. Ele disse, vem. O que acontece é que Pedro, quando ele ouviu Jesus falar da primeira vez, não temas, sou eu, ele duvidou da voz de Jesus. Por isso que ele disse, se é o Senhor, faze-me ter contigo. E aqui no versículo 31 e 32 disse, prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Não duvide da voz de Jesus. Pedro, ele andava com Jesus, ele era o discípulo de Jesus. Como que ele não reconhece a voz do mestre? Quando Jesus falou, não temais, sou eu. Ele fala, se é o Senhor. Porque não basta andar com Jesus, é necessário relacionamento, intimidade. Você só reconhece a voz de alguém se você é íntimo dessa pessoa. Não duvide da voz do mestre. Para que você possa ter a certeza de que é Jesus falando, você precisa se relacionar com ele. Pedro começou a afundar porque ele deixou de olhar para Jesus, olhou para a sua circunstância. Mas antes de tudo, ele não confiou na voz de Jesus. Confie no que Jesus disse para você. Confie no que a palavra de Jesus liberou sobre a sua vida. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Independente de como está a tua situação, independente de como está a tua circunstância, ainda que você esteja enxergando impossíveis, pare tudo e ouça a voz de Jesus. Jesus pergunta para Pedro: por que duvidaste? E ele te pergunta: por que você está duvidando? Por que você duvida do que Jesus disse para você? Por que você duvida das promessas que ele te fez? Por que você duvida quando ele fala com você? Quando você lê a palavra de Deus, quando você busca a presença de Deus, quando você pergunta ao Senhor, ele sempre está pronto a te responder. Mas quando ele te responder, tenha confiança na voz dele. Amém? Que essa palavra edifique a sua vida. Se você foi abençoado por ela, abençoe outras pessoas compartilhando. Fique à vontade para comentar. E que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.